é avivamento, santidade e unidade, frutos da reconciliação, né? Eu quero, antes de mais nada, saudar o nosso coordenador teológico, que é o representante diretivo. Nós temos o nosso evangelista, que representa o ministério da igreja, o nosso irmão Morineu, também quero saudá-lo. Eu quero saudar o corpo docente na pessoa do pastor Alain, quero saudar a todos, e também ao novo seminarista que aqui estão, e nossa querida irmã que nos visita, né? A minha esposa, ela também fez seminário né? E assim nós temos a oportunidade, né, irmãos? E mais uma vez, essa noite, nós vamos, é um momento especial da nossa conferência teológica, porque o Senhor tem nos guiado profundamente pelo tema que norteia a nossa reflexão, né, irmãos? Temos o ministério da reconciliação, conforme segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E este aprendizado é obra exclusiva de Deus, irmão, a reconciliação. Não é somente uma questão ética, uma questão de consciência, que eu fiz alguma coisa errada, vou reconciliar. A reconciliação, ela é muito mais profunda nesse conceito. A reconciliação com Deus, nós estamos falando de uma reconciliação vertical, não é uma conciliação horizontal. Quando Herodes conversou com Jesus e falando sobre o tema, nós vamos ver uma reconciliação ali, e a liderança política, elas começaram até a ter uma reconciliação no momento em que dialogavam com Jesus na sua prisão. Então essa reconciliação é uma reconciliação vertical, a partir de Deus reconciliando com a humanidade. A humanidade nada o fez, mas Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, automaticamente, irmão, esta reconciliação é realizada unicamente por Jesus Cristo e é confiada à igreja. A igreja, ela tem a confiança, ela tem a proteção, ela está sobre a egrégora dessa convivência, dessa reconciliação, e ela tem uma missão, que é essa reconciliação e testemunho no mundo. E esta palestra desta noite, ela está ligada a esse tema geral. Se Deus nos reconciliou consigo mesmo, essa reconciliação precisa gerar frutos. Ela precisa ser visível na vida do povo de Deus. Essa reconciliação que nós estamos falando, uma posição vertical, né? Um sistema cartesiano, eu sou analítico da mesma forma como o pastor Alain, por profissão, nós somos bem analíticos, então nós entendemos muito bem o sistema cartesiano na sua expressão, que nós temos uma questão horizontal e vertical. E esta visão, ela nos dá a condição que a reconciliação não é apenas algo que recebemos, irmãos, é algo que nos transforma. Amém. Por isso, nós temos que avançar, e avançaremos agora para compreender esses três frutos que a reconciliação nos traz na individualidade nossa, né? Porque o nosso Deus, ele tanto fala para uma nação, como ele fala também para você e eu. A nossa individualidade, anônimos que somos nós, somos pessoas anônimas, nós estamos aí em torno de quase 7 milhões, mas Deus o conhece, de fato. E essa obra é a santidade, avivamento e unidade, são os três frutos: santidade, avivamento e unidade. Nós estamos falando não somente do fruto do Espírito, mas o exponencial que nos consegue entender quando a reconciliação ela atinge o povo de Deus. Esse exponencial, irmão, e todos aqueles que mexem com números, sabem que o expoente, quando assim foi, ele vai numa progressão geométrica de alcance inimaginável na vida do homem. Então isso é que nos dá
Então, o tema que nos guia hoje é avivamento, santidade e unidade, frutos da reconciliação. Mostra que uma igreja verdadeiramente reconciliada é uma igreja que busca a santidade, vive o avivamento do Espírito e preserva a unidade do corpo de Cristo. Então observa só, nós temos uma igreja que viva, que busca a santidade, tem o avivamento do Espírito e preserva a unidade do corpo de Cristo. Então o nosso texto base, que nós vamos fazer essa leitura progressivamente a partir da introdução que nós assim faremos cada tópico, nós temos em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6, e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 a 33, que revelam a reconciliação quando acolhida e vivida produz transformação pessoal, renovação espiritual e comunhão fraterna. Então, observando assim, como vimos ao longo desta conferência, que essa é a marca da fé e também do pentecostalismo clássico, desde a rua Azusa Street. Uma fé que reconcilia Deus e que transforma comunidades inteiras, irmãos. Que o Espírito Santo nos conduza nesta noite, porque somos dependentes única e exclusivamente dele. Em qualquer momento, em qualquer ação que assim nós o fazemos, como crentes e servos do Senhor, somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Então, automaticamente, ele nos dá a oportunidade para compreendermos como esses frutos devem aparecer na vida da igreja que foi alcançada pela reconciliação de Deus. Então, observa só. Então, o que nós já vimos no decorrer dessas palestras foram falar sobre reconciliação, e nós vamos não querer conceituar, mas sempre buscamos um conceito que é importante para cada seminarista entender e buscar conceitos, definições. Nós precisamos aprofundar e perguntar sempre o que, para quê, como. Isso é importante para a assimilação do cognitivo nosso. É importante nós buscarmos enraizarmos na palavra de Deus. Então, ao avançarmos nesta palestra, queremos aprofundar o entendimento do fundamento que sustenta tudo que estudamos ao longo da conferência, a reconciliação que Paulo trouxe para nós, esta visão não dogmática, mas uma visão espiritual, irmãos. Que a cruz e a reconciliação, elas não são dogmas, é uma doutrina profunda na vida do crente. O crente, o servo de Deus, precisa compreender o que se aconteceu, o que se sucedeu, aquela cena que nós não vimos, mas nós sabemos que aconteceu. E o que aconteceu no mundo espiritual a partir dali? Paulo afirma que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essa declaração apostólica estabelece duas verdades centrais. Primeiro, a reconciliação é iniciativa absolutamente divina, porque é uma reconciliação vertical. O homem não consegue, nação poderosa não consegue, a paz que tanto almeja em qualquer conflito de guerra, não é essa a reconciliação que traz. Aleluia. E pode até ocorrer. Glória a Deus. Segundo ela, se torna incumbência e missão da igreja, quando nós somos agentes reconciliadores, no sentido de levar essa reconciliação. Somos agentes.
Não tem como nós falarmos que somos servos do Senhor se não conseguimos obter desse fruto, desta reconciliação. Quando falamos em reconciliação, estamos tratando da restauração da comunhão entre Deus e o homem, rompida pelo pecado. Rompida pelo pecado. Reconciliação não é apenas perdão, é restauração de relacionamento. Primeiramente, homem com Deus. Nós dobramos os nossos joelhos, nós intercedemos e oramos, e tivemos a oportunidade de orar, e foi até o céu. Deus ouviu e Deus responderá. Reconciliação, ela não é apenas cancelamento da culpa, é reaproximação. Aquilo que estava dando um impedimento da a nossa própria oportunidade de termos essa comunhão com Deus foi tirada, e se colocou uma estrada aberta, pavimentada, para que nós possamos chegar a Ele. Então, automaticamente, é Deus chamando o pecador de volta para a sua presença, mediante Cristo, o único mediador. E ao reconciliarmos, Deus também nos transforma. Ao reconciliarmos, Deus nos transformou e transformará aquele que se reconciliam, porque é a ponto-chave desta palestra. A reconciliação produz frutos visíveis. São visíveis, como o nosso pastor Eliseu nos deu essa oportunidade de dizer que há este fruto, que foi o segundo fruto que ele falou, e as pessoas apontam se a pessoa mudou. Você é diferente. Você é diferente, você tem algo diferente. Eu não sei o que é, mas você é diferente. Então, o fruto que reflete a natureza e o caráter de Deus, nós começamos a ser um espelho, porque é reflexivo esse fruto. A reconciliação, ela nos dá a oportunidade de, quando nós vimos um vidro embaçado, e limpamos e conseguimos ver a transparência mais profunda, e começamos as pessoas a ver em nós o reflexo de Deus. Então, automaticamente vai refletir a natureza e o caráter de Deus na vida do seu povo. Por isso, para entendermos avivamento, santidade e unidade como fruto desta reconciliação, precisamos antes compreender teologicamente o que significa ser reconciliado. E nós tratamos no decorrer desta conferência sobre o que é reconciliação. A tradição pentecostal clássica, a tradição da pentecostal clássica, especialmente o avivamento da Rua Azusa, em 1906, ele enfatiza exatamente isso, porque nós precisamos observar no núcleo deste avivamento que aconteceu na Street Rua, na Rua Azusa. Ele simplesmente mostrou que a reconciliação não era vista como um mero conceito teológico, mas como uma experiência transformadora. Então, uma vida nessa reconciliação, ele nos mostra esta experiência reconciliadora. O pastor Eliseu falou: você não pode viver pelas minhas experiências, você tem que buscar as suas experiências, viver essa experiência. Homens e mulheres lá, que foram reconciliados com Deus, passaram a buscar uma vida de santidade. Eram renovados pelo poder do Espírito Santo e viviam uma comunhão que ultrapassava barreiras raciais, sociais e do denominacionalismo. Que havia várias concentrações de denominações que iam naquelas concentrações. Então, aquilo que aconteceu na Rua Azusa não foi apenas um avivamento emocional,
somente barulho, não foi reteté, mas foi a manifestação visível de uma comunidade reconciliada com Deus, que ela expandiu, e ela vai numa força centrífuga, irmãos. Os irmãos sabem o que é uma força centrífuga? Ela sai de dentro para fora, e ela expande, e isso faz. Por isso, ao tratarmos nos textos Hebreus 12 e 14, Efésios 4, 1 e 6, Atos 4, 31 e 33, nós queremos mostrar que os frutos da reconciliação não são opcional, não é uma questão de opção, mas são acessórios, não são elementos periféricos na vida cristã. Está ao seu lado, à sua volta, mas eles constituem a própria essência da obra que Deus realiza em nós. Ela está no âmago da adoração a Deus, ela está na tua vontade de servir ao Senhor, ela está na oportunidade que você traz de dentro de si, a oportunidade de mostrar ao seu Deus como você o adora. Então não é somente uma manifestação emocional. Então automaticamente, irmãos, nós começamos a perceber que esta constituindo a sua própria essência, ela mostra uma igreja que foi reconciliada. É uma igreja que busca santidade, que vive no poder do Espírito Santo e preserva a unidade que o próprio Espírito produz. Observa só, assim, esta é uma introdução que eu faço, tem um propósito de mostrar o que a reconciliação é. É a raiz, é a santidade, o avivamento e a unidade. São os frutos que começam em Deus, desce ao coração do crente, se manifesta na vida comunitária e transborda em missão ao mundo. Hoje, portanto, vamos caminhar dentro desta lógica bíblica e pentecostal. Se Deus nos reconciliou consigo mesmo, Ele nos chama à transformação do caráter. Isso é santidade, porque a transformação é uma obra exclusivamente de Deus, através do Espírito Santo, que é a regeneração, mas há um esforço da tua vontade de você prosseguir. Se Ele nos reconciliou, Ele vivifica nossa vida espiritual, isto é, avivamento. Se Ele nos reconciliou, Ele nos faz um só povo, isso é unidade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nesta noite, a enxergar a beleza desta obra completa, para que não sejamos apenas anunciadores de reconciliação, mas também testemunha viva dela. Meus irmãos, tendo entendido que o ministério da reconciliação não é apenas uma doutrina, não é só uma doutrina, mas uma experiência que redefine quem somos e como vivemos, precisamos agora observar quais são os primeiros sinais que este ministério produz na vida de uma igreja cheia do Espírito. E o primeiro deles é aquilo que a Escritura coloca como fundamento de toda a vida cristã: a santidade. É o primeiro. Não há como você entender a reconciliação, e a reconciliação é somente o entendimento que você começa a ter do ato que aconteceu na crucificação, vai começar a buscar, a partir do Espírito Santo que vai projetando em vossa vida, em vosso coração, a você buscar a santidade.
Por isso eu convido os irmãos a avançar para o ponto 1, onde meditaremos sobre o chamado: seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Vamos considerar como a santidade se torna o primeiro fruto de uma igreja reconciliada. Com isso, irmãos, meus irmãos, o primeiro fruto da reconciliação é a santidade. O autor dos Hebreus nos ordena seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o verbo seguir, que é dioko, significa perseguir com intensidade, empenho contínuo. Então o crente não é preguiçoso, ele vai seguir a paz, ele vai seguir a paz com todos. Se você fraqueja e para, se você entra dentro da comunidade cristã, sua comunidade eclesiástica, e você já sabe: eu não vou virar à esquerda porque eu vou ver fulano, e eu não quero ver fulano, então ele só anda para o lado direito. Eu não vou sentar no banco aqui porque Beltrano está ou Beltrano está. Começa a ter problema. É uma igreja que está ainda com dificuldade na reconciliação. Então, se nós sabemos que o verbo seguir é dioko, que quer dizer perseguir com intensidade e empenho contínuo, é o mesmo verbo usado para descrever a perseguição que Paulo, ele teve aos cristãos na sua conversão. Ele foi persistente, resistente, inconsequente. Ele, acredito que ele não conseguia nem dormir enquanto ele não colocasse os crentes na cadeia, ou matasse, espancasse. Então ele falou: vou pegar cartas, porque eu quero ir até Antioquia para perseguir esses crentes. Então, automaticamente é a mesma situação. Então, o que nós chamamos na santidade? Santidade, essa escolha vocabular, mostra que santidade não é automática. O evangelho não é varinha de condão que passa assim, e automaticamente você mudou completamente a sua vida. Não é amnésia, nem lapso temporal de memória. Eu não lembro do que eu fiz. Eu não lembro, nunca fiz isso. Não é isso. Santidade não é algo passivo, é uma busca consciente, intencional e diária. É uma mudança de hábito, é uma mudança de mente. Por isso que Paulo, ele admoesta a todos nós que nós temos que trazer cativos nosso pensamento. Por quê? Porque você não pode entender que o seu braço, ele tem uma função autônoma, que ele por si só, ele quer mexer nas coisas. Há uma mente que domina o seu corpo, e a sua mente, ela precisa ser controlada, mas pelo Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo precisa dominar a sua mente. Você precisa estar à mercê desta vontade. Por isso ela é intencional e diária. É todos os dias uma renúncia incansável na sua vida. Quando somos reconciliados com Deus, essa reconciliação exige essa mudança de vida. Exige a mudança de vida, irmãos. Não dá mais para ter as mesmas amizades que detinham antes da conversão. Não dá mais. Você não vai desfazer essa amizade, mas não dá mais para andar. Não dá.
aceitar as mesmas ideias e mentalidade que eles têm. Você precisa, porque é a busca de santidade, e a santidade, automaticamente, não há reconciliação verdadeira que não produz transformação moral. E nós precisamos aprofundar num questionamento sobre moral e ética, porque o homem é imoral. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 1, que o homem não tem moral. A moral não pertence ao homem, a moral é de Deus. Nem a ética, porque ela vai ser circunstanciada, a ética, a partir da convivência social de cada cultura. Nós brasileiros temos uma cultura, então nós temos uma ética sobre aquela cultura. Então nós dependemos da moral de Deus, e a moral de Deus, ela vem do ponto da sua palavra. E nós vamos começar a cultuar sobre cultura, aqui a Bíblia nos dá sobre a moral. Ele vai começar a nos condicionar o que é certo e o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que falar, por qual caminho que eu ando, por onde que eu vou, com quem eu me aproximo ou não me aproximo. Isto é, porque santidade não se limita a evitar o pecado. Santidade não se limita a evitar o pecado. Eu não vou passar ali e perder pecado. Santidade é ser separado para Deus. Ser separado para Deus. Eu tenho que fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Então há um questionamento que nós devemos ter sempre. Isto agrada a Deus? A minha conversa, o meu diálogo, o meu uso das manifestações que possivelmente o tenho, agrada a Deus? Então eu preciso entender sobre este aspecto, que é ser separado, revestindo o seu caráter. A igreja primitiva compreendia profundamente isso, irmãos. Desde o início, o chamado era claro: sede santos, porque os santos são santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. A comunidade apostólica sabia que a santidade era o selo visível de que alguém havia sido reconciliado com Deus. E nós vamos observar nos textos bíblicos que esta comunidade, ela não só isolava, ela não se isolava das outras, ela era separada das outras. Ela via pelo alpendre de Salomão, se mantinha ali, e as pessoas conheciam quem era e quem não era, quem era e quem não era, porque ela entendia bem essa separação. Então, da mesma forma, a tradição holiness, os holiness são os precursores deste avivamento. O pastor Eliseu falou um pouco sobre eles no século XVIII e XIX, né? Eles vieram juntamente com o movimento metodismo, os holiness, depois separaram, quando o metodismo se tornou uma instituição. O nosso precursor da Rua Azusa era um holiness, né? Então automaticamente nós sabemos, isso influenciou diretamente o pentecostalismo clássico, colocava a santidade no centro da vida cristã. John Wesley, ele trouxe o metodismo, e depois, infelizmente, os que depois se converteram e acharam que o movimento deveria ser institucionalizado, se perdeu no decorrer da história. Ele insistia que a santidade não era apenas um ideal. A santidade não é apenas um ideal, mas é um processo real chamado inteira santificação. Eu preciso ser inteiramente santificado. Eu preciso. Isto é, amor perfeito a Deus e ao próximo. Forbes Powell, ele ensinava que a santidade era o fundamento de todo o avivamento. E quando nós chegamos no pentecostalismo da Rua Azusa, vemos que este mesmo foco
primeiros pentecostais entendiam que santidade era evidência fundamental de uma vida reconciliada, até mais do que dons e manifestações extraordinárias. Os dons se manifestavam, os milagres se manifestavam, mas não era a busca como nós vimos hoje, que as pessoas buscam uma concentração de oração em torno dos dons e naquilo que poderia receber como benefício. Mas o ponto de partida não era isso. A concentração existia e existe com o objetivo de buscar a santidade. Foi assim que surgiu o ciclo de oração da nossa Assembleia de Deus, porque queria uma aproximação com Deus, e esta santidade ela vinha de forma extemporânea, de forma em que o crente sabia que ele precisa buscar esta santidade automaticamente. Assim nós conseguimos entender, porque não era apenas poder para testemunhar, mas poder para viver uma vida santa. Nós queremos poder de Deus para que nós possamos ter uma vida santa, porque nós sabemos que Deus opera milagres, nós sabemos que Deus cura, nós sabemos que Deus tem a oportunidade única e exclusiva de manifestar os seus dons no seio da igreja, mas nós buscamos a Deus para que nós possamos ter uma vida santa. Então entendemos completamente a necessidade que essa reconciliação nos traz, porque evidentemente buscamos a cada dia, e nós sabemos muito bem uma coisa interessante, irmão, não é como nós começamos, mas é como nós iremos terminar a nossa vida ministerial. Por isso é necessário a santidade. Quando Abraão, ainda no decorrer dos seus 20 e poucos anos, quase 25 anos, andando com o Senhor, ele deu uma reprimenda tão grande, que o Senhor chama ele: sede santos, como eu sou santo. Evidentemente, ele é chamado a sua atenção para que ele possa entender, a santidade é algo necessário, que nos dá este fruto a partir da reconciliação. Automaticamente, tendo compreendido que a santidade é o fruto ético da reconciliação, nós avançamos agora para o fruto espiritual, que é o avivamento. Se santidade é transformação moral, porque quando nós assim entendemos quem é ou nova criatura, se mentia não mente mais, se prostituía não se prostitui mais, se roubava não rouba mais, se as obras da carne eram mais evidentes, hoje o fruto do Espírito é mais evidente por causa da santidade. E santidade não é certificado, não é diploma, não é primeiros bancos. Santidade é uma vida em prol da busca com o Senhor. Então, se santidade é essa transformação moral, avivamento é uma transformação vital, é a vida de Deus recendendo o coração da igreja reconciliada. Então, o texto que nós nos baseamos, Atos 4, versículo 31 e 33, nos diz: avivamento é segundo o fruto da reconciliação, porque encontramos a descrição mais bela do mover do Espírito Santo na igreja apostólica, e ele nos diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Você crê que Deus pode mover este lugar? Deus move este lugar. Mas há uma concentração de atos que nós precisamos entender. Observe o texto. O texto não diz que o Espírito Santo desceu. Ele diz que todos foram cheios, que isso resultou em ousadia para pregar e grande graça sobre todos. Avivamento bíblico não se resume à emoção,
ela gera poder, testemunho, transformação e impacto comunitário. Quando Deus reconcilia consigo, Ele não apenas nos salva e purifica, Ele nos vivifica. Glória a Deus. Ele reacende a chama, Ele sopra de novo. Reconciliação que não conduz à vida espiritual intensa, ainda não completou seu ciclo. A pessoa foi convencida, somente convencida. A pessoa ainda não conseguiu ver isso, porque esse padrão está presente em todos os movimentos de avivamento da história. Na Rua Azusa, que aconteceu, foi o fruto dessa convicção profunda de reconciliação com Deus. Pessoas de diferentes contextos se arrependiam, chegavam naquele local por curiosidade que fosse. Se os irmãos puderem ter a curiosidade de pegar os jornais da época, porque tem essa evidência, os irmãos vão ver que eles começavam, mesmo que os jornais traziam uma reportagem que não colaborava com o chamamento, que hoje nós temos até uma coluna em alguns jornais para que façam esses convites, mas as pessoas chegavam até lá e elas começavam a ser surpreendidas por esta reconciliação. Então, automaticamente, ele nos mostra essa condição, porque eles se arrependiam e eles começavam a buscar a santificação e eram cheios do Espírito. Observa só que o que aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 31 e 33, aconteceu na Rua Azusa. O que aconteceu em Atos capítulo 4, 31 e 33, que aconteceu na Rua Azusa, aconteceu em Belém do Pará. O que aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 31 a 33, que aconteceu na Rua Azusa, aconteceu do Belém do Pará, aconteceu nesta igreja. Aconteceu aqui, a mesma coisa. O Senhor moveu. Glória a Deus. Moveu. Isso faz o que nós entendemos? O culto não era produzido. O culto não é uma produção. Não é uma produção artística. Não é um espetáculo. Não são as melhores vozes, a melhor homilia. Não são as mais belas pessoas, não é isso. O que nós precisamos entender que o culto era derramado. Nós precisamos nos derramar na presença do Senhor. Nós precisamos nos derramar a nossa vida diante do Senhor. Nós precisamos, para que o avivamento aconteça, pelo menos na sua vida, na nossa vida. Porque isso é contagiante. O avivamento da Rua Azusa não começou com barulho, irmãos, mas com quebrantamento. Aleluia. Oh, com quebrantamento. Não é barulho. Quebrantamento é sempre o eco da reconciliação. Quebrantamento é a oportunidade do Senhor mostra e nos molda como é que Ele quer que nós sejamos. Ele nos coloca na sua condição que Ele quer como adorador. Que o Senhor é exigente na adoração. Não é de qualquer jeito que nós adoramos a Ele. Não é um culto a Baal. Não é um culto para Siddhartha Gautama. Não é um culto para Joseph Smith. É um culto para o Senhor Jesus Cristo. E Ele molda dessa forma que eu quero. E isso produz avivamento porque você tem a percepção de como Ele quer. Isso é importante. Avivamento não é apenas uma experiência extraordinária. É renovação no relacionamento com Deus. É a oportunidade de nós queremos ficar próximos de Jesus, aos pés de Jesus, porque nós queremos a melhor parte, não é? E a melhor parte é estar junto com Jesus.
Então, ela é a condição, a reconciliação acontecendo de forma dinâmica. É Deus restaurando, despertando, chamando para mais intimidade e mais entrega. Não é uma dispersão do tempo cronos somente, mas muitas das vezes a vontade é se manter que esse tempo seja estático e nós ficarmos só na presença do Senhor. Coisa maravilhosa, irmão. Naquela comunhão com o Senhor, na oração, unicamente, talvez seja somente no seu quarto, mas a oportunidade de você ficar só ali, e muitas das vezes você nem fala, muitas das vezes você não tem nada a dizer, mas só a presença de estar ali no Senhor, para que Ele te avive em vosso coração. Isso é avivamento. É a oportunidade que o Senhor nos dá. Automaticamente nós temos, a partir da reconciliação, um entendimento de santidade, que precisamos buscar excessivamente a santidade em todo momento, e entender o que avivamento é. Não é barulho, mas é quebrantamento. E a quebrantamento só vem quando você está ouvindo a palavra, está recebendo a palavra, está intensamente na sua oração, está vivendo uma vida santa diante do Senhor, que o Senhor vai te dar este avivamento na tua vida. Se a santidade transforma o nosso caráter e o avivamento reacende a nossa vida espiritual, então veremos que a reconciliação completa o seu ciclo quando ela nos reconecta uns com os outros, porque a igreja do Senhor, ela não se posiciona quando nós entendemos em João capítulo 10, que ele fala do aprisco, primeiramente sobre a comunidade judaica, e depois ele nos dá uma extensão que ele tem um outro aprisco, que é a sua igreja. Aleluia! Aleluia! E isso nos leva ao terceiro fruto, que é a unidade. E o texto, Efésios 4:6, nos apresenta este terceiro fruto da reconciliação, a unidade do Espírito. Paulo diz: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação, esforçando-vos para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glória a Deus. Precisamos entender que igreja não cria unidade, tá, irmãos? Igreja não cria unidade, nunca vai criar. Igreja não cria unidade, pode criar panela, pode começar a ter panelinha, sem tampa ainda. Igreja não cria unidade, mas a igreja guarda a unidade produzida pelo Espírito. Olha a extensão à santidade. Se nós temos esta condição de santidade, de colocarmos, seguir a paz com todos, olha o complemento a partir da unidade. A unidade é produzida pelo Espírito Santo, e a igreja mantém esta unidade. De vez em quando você vai ver o pastor, ele aperta, porque ele entende que a unidade ela não provém de panelas, ele entende que a unidade vem do Espírito. Aí puxa para um lado, puxa para cá, o cidadão fica com a cara amarrada, fica aborrecido, mas ele tem que puxar, porque o Senhor está cobrando, não é? Então a igreja não cria unidade. Vós obreiros entendem isso, a igreja não cria unidade, mas nós perseveramos na unidade do Espírito Santo produzido. Então, quando Deus nos reconcilia consigo mesmo, Ele também nos reconcilia uns com os outros. Aleluia! A sua testa tem que ficar erguida, ela não pode encolher. Você tem que andar com a sua mão estendida. Machucou, mas você tem que andar com a sua mão estendida. Doeu, mas a sua mão está ofendido. Ireis, mas não pequeis, mas você tem que se
reconciliar. Glória a Deus. Porque é o nosso ministério. Aleluia. Note que Paulo enumera um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Glória a Deus. Tudo isso mostra que a unidade não é opcional, não é uma opção, não é uma escolha, é a lógica natural da reconciliação. Glória a Deus. Se você não tem essa reconciliação, há uma preocupação peremptória sobre a sua vida. E é sério, irmãos, porque nós não vamos brincar com a salvação. Nós estamos fora do objetivo e nós temos que entrar no eixo dessa concepção. O avivamento da Rua Azusa demonstrou isso intensamente. Em um tempo de segregação racial e discriminação social, o Espírito Santo derramou sobre pessoas brancas, negras, hispânicas, pobres, ricos, mulheres, homens, jovens, idosos. Aquela unidade não era sociológica, era fruto da reconciliação divina. A reconciliação vertical com Deus produzia reconciliação horizontal entre as pessoas. Então, assim também deve ser entre nós. Onde há reconciliação verdadeira, há perdão, a restauração de relacionamentos, a comunhão sincera. Unidade não significa ausência de diferença, irmão, mas presença de um Senhor e de um mesmo Espírito que une o seu povo. Aleluia. Se formos reconciliados com Deus, não podemos viver divididos. Unidade é o fruto comunitário da reconciliação. É o testemunho visível que Deus está entre nós. Temos visto, irmão, que santidade, avivamento e unidade são frutos inseparáveis da reconciliação. Estamos prontos para concluir compreendendo como esses frutos constroem uma igreja que vive e proclama o ministério que recebeu de Cristo. Meus irmãos, ao chegarmos ao final dessa reflexão, podemos afirmar com plena convicção que o ministério da reconciliação não é uma ideia abstrata, nem uma doutrina distante, é a própria missão da igreja. Glória a Deus. É a razão pela qual existimos, é o propósito central de nossa chamada em Cristo. Quando olhamos para o texto que estudamos, segui a paz e a santidade, guardai a unidade do Espírito e o mover poderoso de Deus em Atos 4, 31 e 33, percebemos um fio condutor. Deus reconcilia pessoas para fazê-las instrumentos de reconciliação do mundo. A santidade nos prepara para a missão, a unidade nos capacita para a missão e o avivamento nos impulsiona para a missão. Tudo converge para o mesmo fim, alcançar vidas para Cristo. A história do pentecostalismo clássico confirma essa verdade. A Rua Azusa não foi um fim em si mesma. O derramamento do Espírito não veio apenas para produzir experiências espirituais individuais. Pelo contrário, o avivamento da Rua Azusa se tornou um movimento missionário global. Nós somos frutos deste avivamento. Homens e mulheres simples, muitos sem formação, mas cheios do Espírito Santo, atravessaram nações inteiras com uma convicção ardente: o mundo precisa conhecer o Cristo que nos reconciliou com Deus. E é aqui que voltemos ao coração da nossa conferência. Se recebemos a conciliação, precisamos anunciá-la. Se experimentamos a graça, precisamos compartilhá-la. Se fomos alcançados, precisamos alcançar os outros.
Este é o clamor do Espírito às igrejas do século XXI. O mundo vive um tempo de ruptura, violência, divisão, secularização e desespero. Mas Deus levantou a sua igreja não como uma voz de condenação, mas como uma mensageira da reconciliação. Isso significa que cada crente é chamado, cada congregação é enviada, cada assembleano é um missionário em potencial. E quando Atos dos Apóstolos mostra que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e abundante graça estavam sobre todos, Atos 4:33, está nos lembrando que a missão não depende de nossa força, mas do Espírito Santo. Amém. Missão é obra dele, reconciliação é obra dele, avivamento é obra dele, mas ele escolheu fazer esta obra através de vós, é através de nós. A reconciliação que recebemos precisa se tornar reconciliação anunciada. A graça que nos alcançou precisa alcançar muitos outros. A chama que arde em nós precisa incendiar o mundo com o amor de Cristo. Portanto, meus irmãos, ao concluirmos esta conferência, saímos aqui não apenas informados, mas, vou roubar o que o irmão falou, comissionados. Não apenas edificados, mas enviados. Não apenas cheio da palavra, mas cheio do Espírito para testemunhar. Deus tem um coração missionário, uma vida de santidade, uma comunhão verdadeira e um avivamento que transforma em salvação vidas, porque este é o propósito final do Ministério da Reconciliação. Que o Senhor nos use para que muitos, através de nós, sejam reconciliados com Deus. A Ele seja toda a glória. Amém?